Boa noite, amada igreja. É uma honra estar aqui nessa noite, mais uma vez, para compartilhar essa palavra, que é a palavra maravilhosa do nosso Deus. Aliás, é uma honra muito grande, só mesmo o Senhor, para fazer isso na minha vida, conhecendo como eu era e hoje estar aqui é maravilhoso demais. Só o nosso Salvador para fazer isso na vida de uma pessoa. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 25. Eu vou usar o texto da Bíblia de Genebra, que foi o texto que eu achei em que essa leitura ficou mais clara, porque é uma leitura que, por vezes, é meio difícil de se entender. Então, avaliamos todas as versões e essa foi a que nos deu uma maior clareza. Vamos ler, então, vamos acompanhar. Eu vou ler o texto e depois a gente vai comentando sobre os ensinos que o Senhor tem para nós nesse texto. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial,
e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Meus irmãos, que texto, que palavra, que história inspiradora para nós. Não sei como você recebeu esse texto agora, mas esse texto, à medida que a gente vai lendo e vai esmiuçando os detalhes dessa história, a gente vê a grandiosidade do nosso Deus. Ele agiu de uma maneira tal aqui nesse fato que a gente alegra o nosso coração de lembrar
que esse é o nosso Deus. Aqui, os irmãos devem ter percebido, talvez, não sei se leram há pouco tempo, esse texto está na leitura bíblica há pouco tempo, quem está fazendo a leitura da Bíblia, leu há pouco tempo esse texto, acho que na semana passada. Mas eu vou, assim, dar uns detalhes, porque às vezes na leitura assim você não grava. Aqui a gente vê que houve uma crise, um problema. Não sei se vocês perceberam agora nessa leitura. O relato é um relato que tem alguns personagens interessantes. O primeiro personagem é Nabal. Esse homem, que a própria palavra diz que ele era um homem mau, ele era um homem duro, uma pessoa de duro trato. E a gente fica imaginando como era esse homem. O outro personagem que vemos é Abigail, a esposa dele. O oposto dele, uma pessoa de um trato que, segundo vimos aqui, porque vimos a atuação dela, uma pessoa de um trato, uma pessoa de muita sensibilidade. E o próprio texto diz que ela era formosa, era uma mulher bonita e uma mulher inteligente, né? E esse texto ele é tão rico, mas a gente não pode falar sobre todos os detalhes. Mas o que foi que ocasionou a crise relatada aqui? Bem, nós vimos no início que eles estavam vivendo, o Nabal ele era um homem riquíssimo, ele tinha muitas possessões, ele tinha rebanhos de ovelhas e cabras. Para esse povo desse tempo, esse tipo de possessão significava a pessoa ser rica, ter muito dinheiro. Então, nesse tempo em que ocorre isso, eles estavam vivendo o tempo da tosquia. E o que era o tempo da tosquia? Era o tempo em que as ovelhas, os rebanhos, estavam a ponto de ser retirada aquela lã que ia ser vendida, que ia ser comercializada. E também tinha os outros rebanhos. E eles estavam nesse momento. E o exército de Davi, aqueles homens todos, eles estavam sempre naqueles campos em redor e protegiam, inclusive, esses rebanhos de Nabal. Por quê? Porque essas regiões onde há os rebanhos de ovelhas, de cabras, montanhas, desertos, elas são muito perigosas, elas eram muito perigosas. Então, havia necessidade de proteção, porque sempre apareciam animais selvagens, leões, ursos, e, como o próprio texto diz, o exército, aqueles homens de Davi, aqueles jovens, estavam sempre, como diz aqui no texto, fazendo um muro ao redor daqueles rebanhos. E o que aconteceu? Davi mandou algumas pessoas lá com o Nabal, né, com mensagem de paz, com mensagem boa, de fraternidade, porque era o tempo da tosquia e esperava receber alguma coisa, talvez refeição para os seus exércitos, e ele teve uma reação, como era própria do seu temperamento, uma reação extremamente agressiva. No texto diz que ele disparatou. O verbo hebraico traduzido aqui por disparatou significa gritar fortemente contra ou voar para cima, e isso está estritamente relacionado ao substantivo hebraico usado para aves de rapina. Ou seja, ele tratou de uma maneira completamente inadequada, completamente desagradável, completamente agressiva. E quando os homens de Davi chegaram lá com ele, que disseram o que tinha acontecido, qual foi a reação de Davi? Davi era um guerreiro, né? Ele era o líder deles. Ele, na mesma hora, se preparou para retornar, mas retornar, claro, se vingando daquela situação. E é nesse contexto também, nesse meio tempo, que lá nas possessões de Nabal, o servo de Nabal, vendo aquilo, vendo o que tinha acontecido, vai com a esposa dele, com Abigail, e diz a ela o que havia acontecido, como Nabal tinha tratado os homens de Davi. E é nessa situação que essa mulher, que é relatada no texto como uma mulher prudente, uma mulher inteligente, ela tem uma reação de
uma atitude de resolução nessa situação. E isso já vem trazendo para a gente assim, um ensino muito importante. Quer dizer, ela sabia que aquela crise estava formada e que havia necessidade de que uma atitude muito sábia, muito certa, fosse tomada em relação àquele problema. Porque o que podia acontecer? Se Davi chegasse ali com aqueles 400 homens, né, ele ia destruir aquela possessão toda de Nabal. E como ele mesmo diz que nenhum menino ou nenhum elemento do sexo feminino de sexo masculino estaria vivo naquela noite, todas as pessoas seriam mortas. E ali seria a casa de Nabal, a mulher de Nabal, os empregados de Nabal. Devia ter muitos filhos daqueles empregados, daqueles homens, dos pastores. Então seria uma mortandade. E ela tem essa percepção. Bem, ela resolveu ter levar, como nós vimos aqui no versículo 18, ela preparou toda uma refeição, víveres, todas as coisas que eles usavam de alimentos, está no versículo 18, e foi em direção a Davi. E se encontrou com Davi. Ela vai junto com seus servos. Eu fico imaginando que ela era rica. Ela devia ter um status de vida assim muito bom, mas ela foi com os servos montada num jumento. E quando ela chega, que ela se encontra com Davi, qual é a postura dela ao se encontrar com Davi? Ela se prostra diante dele e pede perdão a ele por tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tudo aquilo que ele tinha recebido de notícia acerca do marido dela. No verso 25, ela diz: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Ela conhecia o marido que ela tinha, né? A gente conhece o marido que a gente tem, a gente sabe exatamente como o nosso marido é, como ele age. No caso, ela, Abigail, ela sabia que ele era um homem muito grosseiro, muito áspero, que não tratava as pessoas bem, e o próprio empregado dele sabia, tanto que o servo ele foi dizer para ela o que tinha acontecido e que certamente eles iam receber uma afronta muito grande. Bem, e ela fala com Davi. E ela fala, e a gente vê aqui nesse relato, a partir do versículo 26, as palavras tão sábias que Abigail proferiu. Ela falou de uma maneira dirigida pelo Senhor. Inicialmente, a gente fica tentado, aqui nesse relato, a colocar muita força na figura. Mas, quando eu estava lendo, estudando, vendo textos, vendo os textos correlatos, a gente vê aqui que o Senhor agiu através dela. Ele colocou no coração dela, ele deu aquela visão espiritual daquela situação. Porque Davi, ele era ungido do Senhor. Naquele tempo ele ainda não era rei, porque Saul ainda era o rei. Mas ele já tinha toda uma trajetória de pelejas do Senhor. Ele já era visto como uma pessoa muito especial para o povo. E ela sabia, ela teve essa revelação espiritual de que ele era uma pessoa que só deveria ser ligado, como diz aqui, às pelejas do Senhor. Quais são as pelejas do Senhor? São as pelejas que são as pelejas do reino de Deus. São as pelejas importantes do Senhor. Batalhas pessoais não estavam à altura dele. Se ele se enveredasse por aquela vingança naquele momento, ele não seria mais essa pessoa tão diferenciada para o reino de Deus, para o Senhor, né? Então, ela diz aqui no 28, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme,
porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti todos os teus dias. Aqui ela já faz referência àquela dinastia de Davi que seria estabelecida, que se a gente for olhar lá em 2 Samuel, no capítulo 7, a gente vai ver o profeta Natã falando, né, para Davi sobre isso, né? Lembram que chega um momento que Davi quer construir o templo, mas o Senhor não permitiu, mas o profeta Natã foi, disse a ele, e também diz a ele que a casa dele, a dinastia dele seria estabelecida. Então aqui a gente vê como essa mulher, ela teve essa percepção, uma percepção espiritual tão grande, e aqui a gente vê um oposto grandioso a essa falta total de percepção do marido dela, de Nabal. Dois opostos, ela e ele. E é uma coisa assim, que me falou tão especialmente ao meu coração, o fato da gente ver claramente como Deus age na vida dos teus servos, como Deus age quando o plano dele está estabelecido. Ele usa as pessoas, ele usa os corações, ele quebranta o coração e faz a pessoa se inclinar para aquela direção. Claro que Abigail era uma mulher inteligente e era uma mulher que estava voltada certamente para as coisas espirituais, porque senão ela não poderia ser usada pelo Senhor dessa maneira. E o Senhor a usou, ele colocou no coração dela esse intento de ir lá, essas palavras de sabedoria e aquela firmeza com Davi. Davi precisava. E o que aconteceu? Ele viu claramente o agir de Deus ali. Davi tinha um relacionamento muito próximo com o Senhor, né? Ele era ungido do Senhor desde que ele era um adolescente. Ele já tinha tido muitas experiências com o Senhor. E aí ele vê naquela situação o Senhor agindo. Isso é maravilhoso, quando a gente vê o Senhor agindo na nossa vida, através das pessoas, através das situações. E é maravilhoso, minhas irmãs, meus irmãos, quando a gente está dentro desse plano. Agora, a gente só pode estar dentro desse plano se a gente estiver assim, linkado, conectado com o Senhor, através da sua palavra, conhecendo Ele, sabendo como Ele age. E aqui, nesse ponto, Davi diz assim a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Ele viu nela a prudência dela, a forma como ela falou. Ela foi de uma delicadeza, de uma sabedoria, né? E bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Aqui o coração dele já está mudado, né? E ele já viu, então, essa bênção maravilhosa, e ele diz que ela é bendita também, como o Senhor é bendito. E ele recebeu tudo que ela levou, né? Provavelmente passou para os seus soldados, aquele grupo imenso, e na sequência vai acontecer uma coisa assim, a morte de Nabal. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete. Lembram que eles estavam no período da tosquia? Como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e ele morreu. Então, aqui a gente vê como foi esse retorno. Ela não foi a ele logo contando aquilo que havia acontecido, que ela tinha ido a Davi, que ela tinha falado com ele.
ela esperou ele se livrar daquela embriaguez do vinho. E aí, o que vai acontecer? Quando ele de manhã soube das notícias, a gente não sabe detalhes, o relato mostra aqui que ele teve um colapso, talvez tenha tido, não sei, um AVC, um infarto agudo do miocárdio, passou mal e depois, alguns dias, morreu. E aí vai acontecer uma coisa assim espetacular. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam. Que história espetacular é essa! Davi, ele se encantou com aquela mulher tão inteligente, tão sábia, a ponto de, agora que ela tinha ficado viúva, porque a viuvez era uma situação muito complicada, nesse tempo, mais antigo ainda do que aquele tempo de Jesus, ele manda ela vir, manda que ela seja sua mulher. Então, aquela mulher foi de uma mulher que devia ter uma vida dificílima com aquele homem, com aquele marido. Ela agora veio para o convívio de Davi e foi muito honrada. E aqui a gente vê o próprio Senhor honrando o seu modo de agir, o seu trato, e porque ela se dispôs a ser usada pelo Senhor. E aí, o que isso tem a ver com a gente hoje, 2000 e tantos anos, ou mais, não sei, há muito tempo atrás. Gente, eu não fiz essa contagem, né? Aqui, quando eu estava analisando esse texto, olha, nem usei o meu papel, pastor. Abigail, a gente tem que perceber que nós, como súditos desse reino de Deus, o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus, ele foi estabelecido quando o Senhor veio, nasceu, viveu, morreu, foi estabelecido. Nós somos súditos de um reino, de um rei grandioso, o Senhor Jesus. E a gente deve manifestar frutos disso, desse reinado sobre nós, né? Abigail, ela mostrou que ela era uma mulher inclinada ao Senhor, que ela temia o Senhor, que ela valorizava o Senhor. E nós, a gente está tendo essa vida assim? O Senhor poderia nos usar hoje para fazer uma obra grandiosa assim, né? O Senhor pode nos usar hoje para fazer uma obra através da nossa vida? Então, essa mensagem, ela mostra para a gente esse exemplo e nos leva, meus irmãos, minhas irmãs, a pensar como temos sido como servas do Senhor. O Senhor tem podido nos utilizar na sua obra, no seu reino. A gente está disponível de coração, com a nossa mente, o nosso coração inclinado para as coisas do reino de Deus. Ou a gente anda meio dispersivo, Precisamos reavaliar isso. Que o nosso Deus mesmo fale ao nosso coração, sempre, através da sua palavra, e nós possamos, Senhor, confrontados pela sua palavra, reavaliar a forma como agimos, a forma como temos sido como servos e servas do Senhor, aproveitando esse exemplo tão maravilhoso dessa mulher de Deus. E aí eu deixo aqui, por final, um versículo que diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. A justiça de Deus foi feita naquela história, né? Nós vimos claramente isso. A paz reinou, não houve nenhuma guerra, nenhuma mortandade, e várias pessoas se alegraram, principalmente Abigail e Davi. Então, que essa seja a nossa visão, que o reino de Deus é isso, é justiça, paz e alegria. Romanos 14:1. Que o Senhor nos abençoe.